Compartilhar uma palavra com vocês. Nós, desde outubro, quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja, nós temos recebido do Senhor a direção para a temporada. Geralmente as igrejas lançam o tema do ano no culto da virada ou em dezembro, né? Nós costumamos fazer isso em outubro, no aniversário da igreja. Então, nós trabalhamos de outubro a outubro. E Deus tem falado conosco acerca de sermos testemunhas. Você pode dizer isso? Testemunhas. Testemunhas. Os campos estão brancos, prontos, preparados para a colheita. O que o Senhor quer é um despertar dos seus, para que Ele possa realizar essas grandes obras através dos seus filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? O Senhor quer nos usar, o Senhor quer instrumentalizarmos, o Senhor quer que sejamos essa voz. Ele quer que sejamos luz, Ele quer que sejamos o tempero, Ele quer que sejamos definitivamente aqueles que levam as boas novas com a nossa vida, alcançando todas as famílias, mais uma família por vez. E isso deve começar na nossa casa, amém? Sermos testemunhas na nossa casa, mas também por aqueles, por onde passarmos no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, por onde transitarmos, o Senhor quer que levemos as boas novas da salvação. Quantos aqui estão dispostos a serem testemunhas do Senhor? Amém? E nós, na semana passada, nós começamos uma série de mensagens, a mensagem DDD, né? Amém? As decisões, né? Que decidem destinos. Sobre decisões, nós falamos na semana passada, vamos chamar de episódio 1 aí da nossa série. Nós falamos que, desde a criação, Deus deixou o homem livre para fazer escolhas. Como eu disse na semana passada, respeito muito aqueles que acreditam que o homem não tem livre-arbítrio, mas nós cremos. Nós cremos que o homem tem poder de escolhas, livre para fazer escolhas. A questão que, ao fazer escolhas, nós não podemos negligenciar, nós não podemos ignorar o fato de que as nossas escolhas, todas elas trazem frutos, e nós precisamos saber, decidir, quais são os frutos que nós queremos para as nossas vidas. Aprendemos também na primeira mensagem, que a vida é feita de decisões, e que as decisões que tomamos, elas formam um alicerce para a construção de um projeto de vida que vamos viver. Aprendemos ainda, respondendo algumas perguntas, dentre elas, esta que eu trago novamente: você toma decisões baseadas no seu sofrimento, no seu sentimento, ou baseado na vontade de Deus? Foram reflexões que fizemos na semana passada, e que vale a pena lembrarmos aqui, porque decisões sábias são o alicerce para a construção de qualquer projeto duradouro que vale a pena viver. Então, nós precisamos buscar em Deus essa sabedoria, ter paz com Deus, para que nós possamos encontrar nele as respostas que precisamos para as decisões difíceis que tomamos. E aprendemos também que a suprema decisão, a maior decisão que podemos tomar nessa jornada aqui nessa terra, a maior e a melhor decisão, a mais importante decisão que tomamos nessa vida, é crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem estava aqui semana passada? Amém? Espero que você tenha tomado essa decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida, a partir da sua confissão de fé nele. E decisões decidem destinos. É importante nós continuar refletindo sobre isso. E hoje, no episódio 2 da nossa série, Decisões Decidem Destinos, nós vamos aprender
algo bastante importante e eu trago para você o tema de hoje. Decida cumprir seu chamado. Amém? Diga isso para você mesmo. Decida cumprir o seu chamado. Decida cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Como foi dito, sabemos que Deus, ao te formar, Ele deu a capacidade a você de fazer escolhas. E talvez seja o dom que nós mais utilizamos na vida. Fazer escolhas. E a decisão a qual nós vamos nos referir hoje é uma decisão que influenciará positiva ou negativamente muitas outras decisões que devemos tomar em toda a nossa existência. A partir desta decisão, muitas outras decisões importantes são impactadas e nós precisamos estar bastante atentos. E a decisão é essa, a decisão de cumprir o seu chamado. Mateus, no capítulo de número 6, no verso 33, ele traz uma orientação bastante importante para nós. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, ele já traz um norte. Lembra que na semana passada, nós falamos assim, que Deus, não é Deus que vai escolher o carro que você vai comprar. Não é Deus que vai escolher a esposa que você vai casar. Quem escolhe o cônjuge? É você que escolhe. Na Bíblia não tem de forma explícita todas as decisões que você precisa tomar. Existem princípios e a partir dos princípios você busca em Deus conhecer a vontade de Deus. Então você vai sendo norteado e você vai entendendo qual a melhor decisão que você precisa tomar. Até aqui tudo bem? Amém? Glória a Deus. Essa decisão, quando nós falamos que influencia e impacta em tantas outras, nós precisamos lembrar deste princípio de Mateus 6,33. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, isso já dá uma fechada em bastante portas que não podem estar abertas na nossa vida. E com certeza, como consequência, abre tantas outras possibilidades. Então nós precisamos estar atentos nos princípios. Porque quando eu falo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos falando de viver inteiramente para Ele. Submeter-se ao chamado, ou tomar essa decisão de cumprir, de obedecer, de cumprir o meu chamado, de obedecer e viver o meu chamado, meus irmãos, significa submeter-se a Deus, significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Viver o chamado é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E é a partir dessa decisão que as coisas essenciais da vida, elas serão acrescentadas para mim. Amém? Glória a Deus. Justamente por se tratar de uma decisão que definirá muitas escolhas importantes da vida, então, obviamente, eu não estou falando de uma decisão fácil de ser tomada. Obedecer, viver o chamado, não é fácil. Cumprir seu chamado não é fácil. Tem muitos desdobramentos ao tomar essa decisão, que vão em cadeia, e nós precisamos estar atentos. Porque quando eu falo em cumprir o meu chamado, de obedecer e viver o meu chamado, isso vai requerer de mim muitas coisas. Entre elas, renúncia. Renunciar a conforto, renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus desejos, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, automaticamente me leva para este ponto de decisão. Como eu falei na semana passada, nós gostamos, a maioria das pessoas, quando você oferece o Salvador, todos querem o Salvador, mas Jesus, Ele se manifesta como Salvador na vida daquelas pessoas que primeiro consideraram Ele como Senhor. Então muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor.
mas Ele é Senhor e Salvador. Amém? Necessariamente nesta ordem. Então eu entrego a minha vida a Ele, eu sujeito a minha vida ao Senhor, então eu começo a desfrutar das benesses do seu senhorio, das benesses do seu reino. Eu vivo em obediência, então eu experimento o acrescentar de Deus na minha vida. O problema, o engano é quando nós queremos o acrescentar de Deus, mas nós não queremos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós falamos de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós não estamos falando de buscar o reino de Deus e a sua justiça de forma exclusiva. Eu estou falando em primeiro lugar. Não é a única coisa que eu vou viver. Se é que você me entende. Mas é a primeira coisa que eu desejo viver, o reino de Deus e a sua justiça. Mas isso requer renúncia. Renúncia, mas também novos aprendizados. Quando eu desejo cumprir o meu chamado, eu vou ter que estar aberto para novos aprendizados. Eu preciso estar aberto para aprender novas línguas. Amém? Eu preciso estar aberto, ao cumprir o meu chamado, aberto para aprender novas culturas, aberto para aprender novas profissões, aberto para aprender a me relacionar com pessoas muito diferentes de mim. Cumprir o chamado é renúncia, mas implica também em novos aprendizados. Mas cumprir o chamado, talvez a lição mais difícil que nós somos obrigados a aprender, se é que queremos cumprir o nosso chamado, é a lição de aprender a depender totalmente de Deus para suprir todas as nossas necessidades. É impossível você cumprir o seu chamado enquanto você não aprender a viver na dependência de Deus. Só vive o chamado quem depende totalmente de Deus. Então, eu não estou falando para um grupo especial de pessoas. Eu estou falando para todo o cristão. Todos os crentes nascidos de novo. Quem nasceu de novo, levanta a mão aqui. Então pronto, essa palavra é para você. Todo cristão nascido de novo, habitação do Espírito Santo. Você é habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Então você tem um chamado e você tem que cumprir esse chamado. Qual o seu chamado? Você tem um? Para corroborar com isso, para dar uma fundamentação, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Quem está lá, diga amém. Quem não está lá, fala espera. Quem está sem Bíblia, cola perto de alguém para acompanhar essa leitura. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu leio a partir do verso 4. Está escrito: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. A outro, operação de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um
individualmente. Eu quero usar esse texto para nortear aqui a nossa fala. Poderíamos ler outros tantos, Efésios, poderíamos ler tantos outros textos, que falam de outros dons, daquilo que o Senhor derramou sobre a sua igreja, para capacitar a sua igreja, para que ela cumpra o seu chamado. Então, eu quero, para deixar aqui bastante claro algumas coisas, eu vou começar desmistificando o chamado. Desmistificando o chamado. E a minha oração essa noite é para que a noiva de Jesus veja, que a noiva de Jesus passe a enxergar que o chamado é para todos. Então eu oro por sua vida agora, meu irmão, que definitivamente você entenda que você tem um chamado, e que ao final dessa mensagem você tome uma decisão importante na sua vida. Decisões decidem destinos. Eu quero ler 1 de Pedro, no capítulo 2, o verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que você grife isso. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi transportado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus? Levanta a mão. Então você tem um chamado de proclamar as virtudes dele, por onde você passar. Amém? Você foi moldado para servir a Deus. Você foi entretecido, lá no ventre da sua mãe, ele chamou você pelo nome, quando você era criatura informe. Já havia um projeto para você. Na eternidade ele sonhou com você, ele pensou em você. E você só veio à luz com um objetivo: servir a Deus. Efésios no capítulo 2, no verso 10, diz: pois somos feitura dele. Aleluia. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados criados nele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Existe um desejo no coração de Deus, antes mesmo de você nascer, que você andasse fazendo exatamente o que você foi projetado para fazer. Aleluia. Irmão, você não foi criado apenas para consumir recursos. Você não foi criado apenas para usufruir de algo que alguém fez. Você foi criado para acrescentar algo na vida das pessoas, nessa vida, neste mundo, não apenas para usufruir. Você foi criado para servir a Deus. Você foi salvo para servir a Deus. E eu afirmo mais uma vez a frase famosa: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Existe um santo chamado, existe uma santa vocação. Ele nos salvou e nos chamou. Diga assim: Jesus, ao me salvar, me incumbiu de um chamado. Sim. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando é que ele deu algo para você fazer? Agora? Você só nasceu por causa disso. Existia um plano de Deus para ser executado na terra, e ele precisava de alguém com a sua característica. Então ele fez o seu pai e sua mãe namorarem, você veio à luz para isso. Portanto, ninguém pode fazer o que você nasceu para fazer. E quando você foi salvo,
Ele habilitou você para você fazer o que Ele mandou você fazer. Aquilo que Ele planejou que você fizesse, desde os tempos eternos. Foi lá na eternidade, irmão. Sabe o que é eternidade, irmão? Antes de todas as coisas serem formadas. E tem gente ainda que acredita que é um acaso. Que está aqui porque a mãe errou a tabelinha, porque aconteceu não sei o quê, e por acaso eu nasci. Por acaso pode ter sido o pretexto que Deus usou. O pretexto pode até ser parecido com um por acaso. Mas você não é por acaso. Existe uma razão para você estar aqui. Deus pensou em você, Deus sonhou com você. E lá na eternidade, antes até mesmo do seu pai e de sua mãe nascer, já existia um chamado para você. Já existia um propósito para você. Então, quando chegou na plenitude dos tempos, Ele fez você nascer. E quando você veio à luz, você veio unicamente para cumprir o seu chamado. O que você está fazendo da sua vida, mano? O que você está fazendo da sua vida? Se você só está aqui para servir a Deus, Deus te redimiu para você cumprir seu chamado. Deus te redimiu para você cumprir a sua santa vocação. Você não foi salvo por causa do serviço, mas você foi salvo para o serviço. Amém? Glória a Deus. Existe algo que você deve fazer. Existe um papel que deve ser cumprido. Existe uma lacuna que deve ser preenchida. E quem vai fazer isso é você. Então, ouvindo o que você está ouvindo agora, você deve começar a calcular o quanto a sua vida tem valor para Deus. Existe algo nesta terra que ninguém vai conseguir fazer, senão você. Só e somente só você pode fazer. Você é único. Você é singular. Por mais habilidoso que a pessoa possa ser, por mais inteligente que a pessoa possa ser, ela não conseguirá fazer o que você nasceu para fazer. Você tem muito valor para Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem que você é especial para Deus? Você sabia? Você é muito especial para Deus. Você é incomparável para Deus. Não tem ninguém igual você na terra. Você é único. E existe uma missão única para você. Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 6, o verso 20 diz assim: porque fostes comprado por preço. Fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele te redimiu, Ele te comprou, para você viver o seu chamado, para você viver o propósito dEle para a sua vida. Fostes comprado por preço. Já que você foi comprado por um alto preço, preço de sangue, agora viva, glorifique o nome de Deus através da sua vida. Olha aqui para mim, meu irmão, nós devemos-lhes a vida. Se estamos vivos agora, é porque Ele nos deu vida. A misericórdia do Senhor se renovou hoje, nós estamos vivos, glória a Deus. Devemos tudo a Ele. Devemos viver para Ele. Porque pela salvação, o nosso passado foi perdoado. Porque pela salvação, o nosso presente, Ele ganhou razão, ganhou sentido, a nossa vida faz sentido agora. E porque somos salvos,
o nosso futuro também está garantido. Nós vamos morar no céu com Ele. Quando nós cumprimos o nosso chamado, servindo a Deus, quando nós cumprimos nosso chamado, servindo pessoas, isso evidencia a nossa salvação. O texto de 1 João, no capítulo 3, verso 14, ele garante isso. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E o texto conclui dizendo: aquele que não ama, permanece na morte. Então, se estamos vivos em Cristo Jesus, nós devemos amar, e quem ama serve. O amor não é egoísta. O amor é compassivo, é longânimo, é benigno, é paciente. O coração de um homem e de uma mulher que foram salvos tem o desejo de servir. Se você é salvo, você serve. Se você é cristão, então você é um ministro. Diga assim: eu sou um ministro. Mateus, no capítulo 8, verso 14, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Quantos já foram tocados aqui essa noite? Jesus está aqui. Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Glória a Deus. A partir do momento que você foi resgatado, você foi levantado, você foi curado, você foi tocado, meu irmão, é para você ficar em pé e servir os outros. Amém? Nós somos curados para curar outras pessoas, nós somos abençoados para abençoar outras pessoas, nós somos salvos para servir, não para ficar sentado esperando o céu. Ao ser tocada, imediatamente ao se colocar em pé, ela passou a servir. Você está servindo? Desmistificando o chamado. Vamos aqui? Chamado não é apenas o pastor, o missionário, o padre, a freira. Quem é chamado? Todos que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você foi chamado, então todo cristão é chamado para servir. Essa palavra é para você. O chamado para a salvação, no seu bojo está o chamado para servir. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Se você foi chamado por Jesus das trevas para a maravilhosa luz, você foi chamado para servir. Imediatamente. Não é depois de um ano, depois de 10 anos. Quantos anos você está aqui, meu irmão? Se já tem mais de 2 domingos, irmão, já está errado, você já tinha que estar servindo. Já tem mais de 2 semanas, já está errado. Porque é no mesmo dia. Você foi salvo no domingo. Você tem que ficar em pé e falar bem assim: como é que eu sirvo nesse lugar? Ou você não ficou de pé ainda. Você ainda está morto. Sempre que você faz uso das suas habilidades, daquilo que Deus lhe concedeu, para ajudar pessoas,
você vai estar, de alguma forma, cumprindo o seu chamado. Romanos, no capítulo 7, o verso 4, diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aleluia, a fim de que frutifiquemos para Deus. Existe um objetivo claro na sua redenção. Se você foi redimido, se você foi salvo e você não foi arrebatado no mesmo momento, é porque Deus tem um chamado para você cumprir aqui. Não acabou. Não acabou. Aleluia. A fim de que frutifiquemos para Deus. Você já deve ter lido isso. Aqui no Brasil, não, o pai dele estava vivo. Ele estava falando assim, ó, Jesus, depois que meu pai morrer, eu vou seguir o Senhor. Quando que o pai dele ia morrer? Tem gente que não fala assim, Senhor, deixa eu sepultar meu pai, mas tem gente que fala assim, Senhor, deixa eu terminar minha faculdade. Senhor, depois que eu casar. Senhor, depois que meu filho crescer. Senhor, é isso que Jesus estava falando. Ei, não tem essa não. De esperar o melhor momento. Eu estou chamando você agora, é agora. Ou você ouve e se torna um seguidor, discípulo de Jesus, ou não. O que Jesus estava ensinando aqui no verso 60, não era insensibilidade. Poxa, que Jesus que é esse? Não deixa o cara nem passar o luto. Não é isso aqui. Jesus estava indo lá no coração desse cara, que ele estava querendo terminar a faculdade primeiro, para cumprir o chamado. Estava querendo ganhar um dinheirinho primeiro, para terminar o que Deus tinha dado para ele fazer. Queria casar primeiro, queria ajeitar a vida dele. Depois que eu aposentar, Jesus, eu te sigo. É isso que Jesus está combatendo no verso 60. Deixa os mortos sepultar os mortos. Agora, a você eu te dou uma ordem, vai pregar a palavra. Tu, porém, vai e prega o reino. Eu gosto de Jesus porque ele é bem direto, né? Deixa os mortos sepultar os mortos. Você vai pregar. Você não vê Jesus pedindo por favorzinho. Porque ali essa pessoa podia falar assim, eu não quero. Jesus vai falar, tá bom, fica aí. Irmão, Jesus não está com o pires atrás de ninguém aqui não. Sabia que Jesus não precisa de você? Você sabia? Ah, falaram que você é o ponto fraco de Deus, né? Tem um pregador na internet que fala, né? Que você é o ponto fraco de Deus. Que Deus michuruca esse, né? Que tem ponto fraco. O meu Deus é forte, todo poderoso, não tem ponto fraco. Muito menos nós, ponto fraco. Que Deus miserável esse, né? Nós, ponto fraco dele. Deus não tem ponto fraco. Deus deu uma ordem. Ele não precisa de você. Ele conta com você. Cabe a você reconhecer o privilégio de ser chamado por Ele. Se você não ouve e não obedece, é você que está perdendo. Você está vivendo uma vida medíocre. Sabe o que é vida medíocre, irmão? Nota 7. Tira a nota para passar de ano. Ah, vou para o céu. Poderia experimentar coisas insondáveis. Aí não sabe porque está aí desanimado, cansado. Um dia quer, outro dia não quer. Não obedece. Deixa os mortos sepultar os mortos. Você vai e prega. É você, está falando com você hoje aqui. Muitas casinhas caindo hoje, né? Castelinhos diluindo, né? Vai e prega. Você vai e prega. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa eu primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus replicou,
Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você falou sim para Jesus, você não retrocede. Você falou, Jesus, a minha vida é tua. Acabou, irmão, para você. Você perdeu sua vida agora. Agora está nas mãos dele. E se você olhar para trás, se você recuar, você não está habilitado para o reino. Você não está apto para o reino. Quantos querem ir para o céu aqui? Quer ir para o céu? Ouça o chamado. Cumpra o chamado. Não olhe para trás. Lançou mão no arado, irmão. É até o fim. É até a volta. Ah, eu lembro que em 1832 eu ministrava louvor. Ou era bom, saía pelas ruas evangelizando. Irmão, se hoje você não é a sua melhor versão de crente, tem alguma coisa errada aí. Você pode lembrar do passado, falar assim, rapaz, no passado era assim, assim, assim. Mas hoje... Irmão, hoje tem que ser a sua melhor versão de evangelista. Melhor versão de crente. Melhor versão de marido. Melhor esposa, coisa que você nunca viveu. É hoje. Ah, mas eu já fui melhor, pastor. Então é hora de você se arrepender hoje. Voltar aonde caiu. Viver esse amor intenso. Não olhar para trás. Você não tem essa opção. Foi Jesus que disse. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém, Jesus que falou, meu irmão, não sou eu. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Não está apto para o reino. Olhou para trás, não é apto. Te enganaram quando disseram que está tudo bem viver desse jeito, na mediocridade. Eu não estou aqui para te enganar. Se você olhar para trás, você não está apto. Isso não é, irmão, presta atenção. Jesus não está te dando uma opção de estilo de vida. Ó, vem e me segue. Mas se você não quiser, pode ficar esperando aqui, ó, senta na sombra aí, enquanto essa galera vai comigo aqui no arado, pregando a palavra. Vocês ficam aí, tá? Depois eu trago água fresca para você. Não tem essa opção, meu irmão. Ei, é todo mundo comigo aqui. Quem não junta comigo, não tem essa opção do sentado na sombra esperando o céu. Não existe essa possibilidade no reino. Ou você é atuante ou você não está. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Era para você ficar umas 3 noites sem dormir, sabendo que Ele conhece o seu coração. Porque Ele conhece mesmo. Ele conhece o seu coração. Compromisso e perseverança. Não vai ser fácil. Passos. Eu quero dar algumas dicas para você. Passos para você descobrir e cumprir o chamado. Quantos querem aqui? Algumas dicas aí. Amém? Glória a Deus. Eu vou mostrar para você ali, espera aí. Vamos lá. Pastor, eu não sei qual que é meu chamado, eu não consigo entender. Siga esses passos que vai dar certo. Existem outros, a gente pode conversar nas quintas-feiras aqui, tá? Venha quinta-feira que você vai descobrir outros. Mas aqui é uma forma geral. Primeiro, dependa de Deus. Dependência de Deus. Convide o Espírito Santo para ser o seu guia todos os dias. Viva, deseje
Seja obediente à voz do Espírito. Comunhão com o Espírito. Dependa de Deus. Quer outra dica para você viver o seu chamado? Põe a mão no arado. Hoje. Eu já contei para vocês, meu irmão, quando eu cheguei nessa igreja, cheguei aqui, o culto já estava tudo pronto, tinha uma banda tocando, tinha um pessoal na recepção, tal. Novo convertido, não sabia fazer nada, não sabia nem orar. Eu falei, Deus, como que eu faço para ajudar esse lugar aqui? Irmão, novo convertido, uma semaninha de conversão. Uma semaninha de conversão, sabe onde que eu estava? Sábado de manhã, no pátio da igreja, limpando a igreja. Uma semaninha. Quanto tempo você serve aqui nessa igreja? 20 anos, irmão. Desde que eu cheguei, desde a primeira semana. Eu estava no mutirão, empurrando carrinho de mão. Era a única coisa que eu sabia fazer. Empurrando carrinho de mão, limpando o pátio da igreja. Desde a primeira semana. Você quer descobrir seu chamado, irmão? Começa hoje. Eu nunca imaginei que eu ia começar empurrando o carrinho de mão e um dia eu ia estar como pastor da igreja. E se eu não empurrasse carrinho de mão? Será? Eu fico perguntando. Se eu não lavasse os banheiros, irmão, porque era outra coisa que eu fazia sábado de manhã, lavar banheiro da igreja. Eu não sabia pregar, irmão, eu não sabia cantar, eu não sabia nada, de nada. Eu não sabia nenhum versículo de cor. Eu não conhecia nem João 3,16. Mas, bem ou mal, eu sabia lavar um banheiro. Eu lavava o banheiro. Você quer viver seu chamado? Comece hoje. Hoje. Segunda-feira, pastor? Não, hoje. Comece hoje. Como? Eu sei lá, meu irmão. Dependa do Espírito Santo. Ore e fale com Ele. Comece hoje. Quer viver seu chamado? Compartilhe o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Olhe ao seu redor. Sei lá, faça uma lista de pessoas que você conhece que precisam ouvir de Jesus. E fale de Jesus para elas. Você quer viver seu chamado? Tem gente que acha, eu fui chamado para ser pastor. Não sei porquê, mas ele acha assim que amanhã ele vai estar na frente de uma igreja, cuidando de uma igreja. Não vai empurrar carrinho de mão, não. Não vem no mutirão da pintura da parede, não. Não vem traçar concreto, não. Ou você acha que ministério pastoral é ficar papirando o dia inteiro? Você acha que é isso? Você tem que começar, guerreiro. Você tem que começar. Você tem que começar amando a sua igreja. Cuidando dela. Quer ser pastor, mas não ama a igreja local. Não cuida. Vê criança pintando e bordando, não fala nada. Que amor é esse? Quer ser pregador, né? Quer notoriedade. O que eu menos faço, irmão, é pregar com o microfone na mão. Meu ministério, se fosse resumir nessa 1 hora e pouco que eu prego, estava lascado. Compartilhe o Evangelho. Peça o Espírito Santo estratégia. Seja ensinável. Tem muita gente que não vive o chamado porque não é ensinável. Porque ele sabe mais que o pastor. Ele não vive o chamado, sabe por quê? Porque ele não se submete aos seus líderes. Ele obedece o pastor. O líder do ministério lá, ele passa por cima. Como se ele acha que está honrando o pastor. Não passa de bajulador. Porque o cara que honra o pastor, ele honra o líder de ministério. O imediato dele. Aí não sabe por que não vive o chamado. Seja ensinável. Ouça o conselho de pessoas que são mais maduros na fé. Que já passaram por esse estágio. Quer viver seu chamado, irmão? Quer viver seu chamado? Quando alguém pedir para você fazer algo,
faça com excelência. Qualquer coisa. É arrumar a cadeira, irmão. Seja o melhor arrumador de cadeira da galáxia. Pega o prumo a laser, sei lá. Faça o seu melhor. Vai passar um pano, irmão. Você faz de qualquer jeito. Quando que você vai viver o seu chamado? Ah, pastor Veriano, pastora Danúbia, eles são perfeccionistas. Nós não somos, não. Longe disso, Deus me livre de ser perfeccionista. Quando as coisas saem erradas, nós não ficamos doentes. Isso é perfeccionismo. Mas nós gostamos da coisa bem feita. Se não for para fazer bem feito, já nem faz. Não é para Deus? Amém? Faça com excelência. Você vai ver onde você vai chegar. Quer viver seu chamado? Prepare-se então para abandonar sua zona de conforto. Vai dar ruim para você. Deus vai provocar você, vai mexer com você. Quer viver seu chamado, irmão? Tenha o hábito, tenha uma vida de devocional diário. Olha aqui para mim, você nunca vai viver seu chamado se você não tiver devocional diário. Sabe o que é nunca? Nunca. Nunca lá do original, nunca. Você nunca vai viver seu chamado. Leia, estude a palavra com diligência. Não é aquela leiturinhazinha assim, né? Já vai fazer as coisas. Estudar. Ler, estudar com diligência. Meditar, orar. Obedecer o que ela mandou você fazer. Você vai viver seu chamado. Eu deixei em destaque a última dica para você viver seu chamado. Eu vou pedir para você ficar em pé, nós vamos ler. Está em Hebreus. Vamos ler junto o que está na tela? Vamos? Portanto, não, todo mundo, vamos lá? Portanto, rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo peso, todo embaraço, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Quem é que tem que livrar? Fala assim, eu. Quem é que tem que arrebentar essa corrente? Eu tenho que me livrar. Livremo-nos de todo peso e embaraço. Nessa versão, de tudo que me torna vagaroso. O que tem tornado você vagaroso? Lento, letárgico, pé de cupim. Demora para responder. Demora. O pecado que te atrapalha. Não tem como você viver o chamado, ou a corrida, ou a carreira que lhe foi proposta, enquanto você não arrebentar esses grilhões na sua vida. Eu sei por que as pessoas não vivem o chamado. Porque elas estão presas ao pecado. Às vezes, existem outras que não estão presas no pecado, mas elas estão envolvidas com embaraços da vida.
não tem uma vida devocional, está aqui na igreja, mas não toma decisão, né? Fica assim, não sei. Vem no discipulado uma vez, já some, não aparece mais. Não sabe se quer, se não quer. Aí as coisas não acontecem, aí fica desanimado. Fica lento. Irmão, são 20 anos de caminhada. Eu já vi muita gente assim. Vem no ânimo, fogo. Passa 2 semanas, já não sabe se quer mais. Está meio desanimado. Está envolvido com embaraço, não toma decisão, não rompe. É uma preguiça, não tem vida devocional. Nunca vai viver o chamado. Nunca vai viver o chamado. Só que, olha aqui para mim, irmão. Viver o chamado não é opcional. Se você é salvo, você tem que viver seu chamado. Eu não perguntei quantos anos fazem que você entregou sua vida a Jesus. Não importa quantos anos fazem que você entregou sua vida a Jesus. Se você não está vivendo seu chamado hoje, você está errado. Você está na contramão do que Deus mandou você fazer. Não tem desculpa. O que você precisa para viver seu chamado, Ele já te deu. É que o que Ele te deu está empoeirado. Entulhado. Então hoje você se vê sem recursos. Você tem recursos aí. Tudo que você precisa está aí. Ele já te deu. Mas você precisa tomar uma decisão essa noite. De viver o seu chamado. Viver para Jesus. Entendendo que a salvação implica necessariamente no serviço. Em corresponder. Servir as pessoas. Servir a Deus. É a única razão da sua existência. É a única razão da sua existência. Servir a Deus e servir as pessoas. Com aquilo que Ele deu para você fazer. Essa igreja tem oportunidade? É o que tem, irmão. Para todos. Mas precisa de coragem. Porque você vai ter que sair de sua zona de conforto. Você vai ter que ter devocional. Você vai ter que ter oração. Você vai ter que ter submissão. Você vai ter que ser ensinável. Você está me entendendo? Amém? Então tome uma decisão hoje, porque decisões decidem destinos. Irmão, um dia eu tomei uma decisão. Hoje, a minha família serve ao Senhor. Mas um dia eu tomei a decisão. Essa semana nós estávamos, não sei se era tomando café ou almoçando, fazendo uma refeição em casa. Acho que era almoço, né, amor? Nós estávamos conversando sobre o chamado. Nós 5. Conversando sobre o chamado. As menores conversando sobre profissão. Eu dando algumas orientações. E uma coisa que eu estava explicando para as menores, porque eu já expliquei para minha filha maior ela já entendeu. Eu estava falando para a Sara e para a Manu, eu falei, filha, pensa assim. Primeira coisa que você tem que descobrir é como que Deus quer te usar. Seu chamado. Depois você escolhe a sua profissão. Porque a sua profissão vai ser uma ferramenta para você viver seu chamado. Aí eu estava falando para a Sara, eu falei, filha, nós não escolhemos a profissão porque dá dinheiro. Nós não tentamos descobrir lá no hall, no ranking das profissões, qual que está dando mais dinheiro. Nós olhamos para dentro e para o coração de Deus, a forma como Ele quer nos usar. Aí nós vamos pesquisar qual profissão pode nos ajudar, nos capacitar para viver aquele chamado. O
que eu estava ensinando para minha filha? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Falei, não importa, filha, quanto que a profissão está pagando. Importa que se Deus chamou você para aquilo, você vai estudar para ter mais ferramentas. E você vai ser plena no seu chamado. Aí ela fala assim, então eu já sei o que eu quero. Amém, vamos amadurecer isso aí. Quem está me entendendo aqui? Irmão, é a forma como eu estou ensinando lá em casa, tá? Eu não estou estabelecendo doutrina aqui, tá? Por favor. Você educa seu filho como você acha que deve. Mas quando eu leio Mateus 6, eu preciso ensinar Mateus 6 para minha filha. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu preciso indicar um caminho para ela, os princípios. Eu não vou escolher a profissão da minha filha, mas eu vou ensinar os princípios para ela saber tomar decisão na vida dela. E o princípio é esse: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tem muita gente frustrada porque está fora da visão de Deus. Só que agora não consegue abandonar. Por causa do dinheiro, por causa disso, daquilo outro. Não é uma decisão fácil. Quem norteia a sua vida é o dinheiro? Quem norteia a sua vida? São as propostas? Ou o propósito? Lembra da lição mais difícil que nós temos que aprender para viver o chamado? Dependência total. Enquanto você não aprender a viver na dependência total, meu irmão, você não experimentará a plenitude da vida do seu chamado. Esquece. Você está correndo atrás de quê? De agradar a Deus? De agradar a Deus? Então tome decisões essa noite, porque decisões decidem destinos. Eu não estou mandando ninguém aqui sair do emprego, eu não estou mandando ninguém trocar de profissão, eu estou orientando você a orar. Mais do que isso, ouvir Deus e obedecer Deus. Amém? Você que precisa tomar uma decisão essa noite. Você que quer decidir cumprir o seu chamado. E você precisa orar agora, falando: Deus, eu quero cumprir o meu chamado. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar.